Você sabe aquela sensação de estar vivendo um filme de terror, mas perceber que não é ficção? É exatamente assim que me sinto ao contar essa história. Cada palavra que vou dizer aconteceu de verdade. Cada lágrima que derramei foi real. E cada noite que passei acordada questionando minha própria sanidade. Bem, essas também foram reais. Meu nome é Marina. Tenho 34 anos. E durante muito tempo acreditei que minha vida era um conto de fadas moderno. Casada há 8 anos com Ricardo, um advogado bem-sucedido, morávamos numa casa linda no condomínio mais desejado da cidade. Eu era a esposa perfeita. Cuidava da casa, trabalhava meio período como decoradora e sonhava com o dia em que finalmente conseguiríamos ter um bebê. Ah, como eu sonhava com esse bebê. Foram 3 anos tentando engravidar, 3 anos de consultas médicas, exames, esperanças que surgiam e morriam a cada mês. Ricardo sempre dizia que tínhamos tempo, que não precisávamos nos desesperar. Relaxa, amor. Quando for a hora certa, vai acontecer. Ele repetia, me beijando na testa com aquele sorriso que me fazia acreditar que tudo ficaria bem. E finalmente aconteceu. Em uma manhã de terça-feira, olhei para aquelas 2 listrinhas no teste de gravidez e senti como se o mundo inteiro tivesse se iluminado. Corri até o escritório do Ricardo, interrompi uma reunião importante e sussurrei no ouvido dele. Conseguimos. Vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de alegria. Pensei. Hoje sei que eram lágrimas de pânico. A gravidez transcorreu como um sonho. Enjoos matinais que eu recebia como bênçãos. Barriga crescendo devagar. Primeiro o ultrassom onde vimos nosso bebê mexendo os dedinhos. Ricardo estava presente em todas as consultas. Segurava minha mão, fazia perguntas ao médico. Era o futuro papai ideal. Pelo menos é o que eu acreditava. Aos 6 meses de gestação, decidimos fazer o chá de bebê. Sempre fui daquelas pessoas que gostam de comemorar cada momento importante da vida, e este seria o mais especial de todos. Convidamos família, amigos íntimos, colegas do trabalho. Escolhi um tema delicado, tons pastel, decoração que tinha levado semanas para planejar. Você tem certeza de que quer fazer uma festa tão grande? Ricardo perguntou na semana anterior ao evento. Lembro de ter achado estranha a pergunta, mas pensei que ele estava apenas preocupado com gastos ou organização. Claro que quero. É nosso primeiro bebê, Ricardo. Quero que seja inesquecível. Inesquecível foi, mas não pelos motivos que eu imaginava. O dia amanheceu perfeito. Sábado de sol, temperatura agradável, tudo preparado com carinho. Eu estava radiante no meu vestido azul claro, barriga redonda e orgulhosa, recebendo os convidados que chegavam com presentes e sorrisos. Minha mãe havia vindo de outra cidade. Minhas amigas mais queridas estavam lá, até mesmo a sogra, que nunca foi muito calorosa comigo. Parecia genuinamente feliz. A festa corria perfeitamente. Jogos divertidos, mesa farta, decoração que estava sendo elogiada por todos. Ricardo circulava entre os convidados, recebendo parabéns e tapinhas nas costas. De vez em quando nossos olhares se cruzavam e ele me sorria, mas havia algo diferente nesse sorriso, algo que eu não conseguia decifrar. Por volta das 3 da tarde, quando estávamos no auge da celebração, a campainha tocou. Achei estranho porque todos os convidados já haviam chegado. Ricardo se ofereceu para atender, mas eu disse que não se preocupasse, que eu mesma iria. Abri a porta e meu mundo desabou. Na minha frente estava uma mulher que eu não conhecia, morena, bonita, segurando a mão de uma criança de aproximadamente 2 anos. Um menino de cabelos escuros, olhos expressivos que me lembravam vagamente de alguém, mas eu não conseguia identificar quem. Oi, ela disse com uma voz firme, mas que tremia nas bordas. Você deve ser Marina. Eu sou Camila. Fiquei em silêncio, sem entender o que estava acontecendo. Pelos risos e conversas que vinham do jardim, a festa continuava animada, todos alheios ao fato de que minha vida estava prestes a implodir. Posso entrar? Preciso conversar com você e com o Ricardo. E algo no tom dela, na forma como disse o nome do meu marido, me fez tremer, mas abri a porta e as deixei entrar. O menino olhou para mim com curiosidade, soltou a mão da mãe e correu em direção ao jardim, atraído pelos balões e pela música. Quem é você? Consegui perguntar, embora minha voz saísse mais como um sussurro. Camila me olhou nos olhos e vi que ela estava lutando contra as lágrimas. Eu era a namorada do Ricardo. E aquele menino ali?
Ela apontou para a criança que agora corria entre os convidados. É filho dele. O mundo parou. Literalmente parou. Consegui ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Um som ensurdecedor que abafava todos os outros ruídos. Senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei no batente da porta. Isso não pode ser verdade, murmurei. Marina, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito ter que fazer isso hoje no seu chá de bebê. Mas eu não aguentava mais viver essa mentira. Ela tirou algumas fotos da bolsa e me mostrou. Ricardo com ela em restaurantes, Ricardo brincando com um menino no parque, Ricardo beijando ela em frente a um prédio que eu reconheci como sendo próximo ao escritório dele. Há quanto tempo? Consegui perguntar, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. 3 anos, ela disse baixinho. Começou logo depois que vocês se casaram. Ele disse que o casamento estava passando por uma crise, que vocês iam se separar, que era só questão de tempo. Eu acreditei porque estava apaixonada. 3 anos. Exatos 3 anos que havíamos começado a tentar ter um bebê. Enquanto eu me culpava por não conseguir engravidar, enquanto passava por exames invasivos e tratamentos, enquanto chorava escondida no banheiro, achando que era uma falha como mulher, meu marido tinha uma amante e um filho com ela. Por que agora? Perguntei. Por que você está me contando isso agora? Camila limpou as lágrimas que começaram a cair. Porque quando descobri que você estava grávida, que vocês iam ter um bebê, eu percebi que ele nunca ia deixar você. Ele mentiu para mim durante 3 anos, Marina. Disse que vocês não tinham futuro, que não queriam filhos, que era só questão de tempo até o divórcio. Mas quando soube da gravidez, ela não precisou terminar a frase. Eu entendi. Ricardo havia escolhido, e não foi ela. Ele sabe que você veio aqui? Não. Aliás, ele não sabe que eu descobri sobre sua gravidez. Eu vi a foto do ultrassom que ele esqueceu no carro, no último encontro que tivemos. Quando perguntei sobre, ele inventou uma desculpa esfarrapada. Foi aí que eu entendi que tinha sido usada. O menino apareceu correndo, com um balão azul na mão e o rosto sujo de brigadeiro. Mamãe, tem um monte de gente aqui, e tem doces. Camila o pegou no colo e disse suavemente: Miguel, fique aqui comigo 1 minutinho, tá? Miguel. O menino se chamava Miguel. E quando olhei bem para ele, quando realmente prestei atenção, vi claramente os traços do Ricardo. O formato dos olhos, o sorriso, até mesmo o jeito de inclinar a cabeça. Era inegável. Marina, o que está acontecendo? A voz do Ricardo atrás de mim me fez pular. Ele havia saído para procurar por mim, e agora estava parado na entrada da casa, pálido como um papel. Seus olhos saltaram de mim para Camila, e então para o menino no colo dela. Oi, Ricardo, Camila disse com uma calma impressionante. Achei que fosse hora de vocês se conhecerem oficialmente. Ricardo olhou ao redor, verificando se alguém mais poderia nos ouvir, e então fechou a porta rapidamente. Camila, o que você está fazendo aqui? Nós conversamos sobre isso. Conversamos sobre o quê, Ricardo? Ela o interrompeu. Sobre como você me mentiu por 3 anos. Sobre como você tem uma esposa grávida e nunca se deu ao trabalho de me contar. Eu estava assistindo aquela conversa como se fosse um filme de terror. Não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Minha mão foi instintivamente para a barriga, como se quisesse proteger meu bebê de toda aquela loucura. Ricardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É verdade? Ele me olhou e vi naquele momento o desmoronamento de 8 anos de casamento. Não havia como negar. Não havia como mentir. A verdade estava ali, no colo de Camila, brincando com um balão azul e chamando ela de mamãe. Marina, eu posso explicar. É verdade ou não? Repeti. Silêncio. Um silêncio que durou eternidades, enquanto lá fora nossos convidados continuavam celebrando o bebê que eu carregava, alheios ao drama que se desenrolava na entrada da casa. Ele sussurrou. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Todas as suspeitas que eu havia ignorado, todos os comportamentos estranhos que eu havia justificado, todas as vezes que ele chegou tarde em casa dizendo que tinha muito trabalho, tudo fazia sentido agora. Durante toda a minha gravidez? Perguntei. Não, ele disse rapidamente. Quando soube que você estava grávida, eu terminei com ela. Eu juro, Marina. Camila deu uma risada amarga. Terminou? Ricardo,
Você me disse na semana passada que me amava. Disse que estava passando por um momento difícil, mas que não podia largar tudo de uma vez. Mentiu até o final. Miguel começou a chorar, assustado com as vozes alteradas. Camila o acalmou, balançando-o suavemente e sussurrando no ouvido dele. Era uma imagem linda e devastadora ao mesmo tempo. Uma mãe consolando seu filho enquanto destruía uma família. Marina, amor, deixa eu explicar direito. Vamos conversar depois que a festa acabar, quando estivermos sozinhos. Não, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza. Não vou fingir que nada aconteceu. Não vou sorrir e cortar o bolo enquanto processo o fato de que meu casamento é uma farsa. Respirei fundo e olhei para Camila. Você tem razão em vir aqui. Eu precisava saber. Mas por que hoje? Por que no meu chá de bebê? Ela olhou para Miguel, que havia parado de chorar, e agora observava tudo com os olhinhos curiosos. Porque Miguel perguntou ontem onde estava o papai dele. Ele vê outras crianças com os pais, e não entende por que o dele nunca pode ficar conosco em público. Eu cansei de mentir para o meu próprio filho. Ricardo passou as mãos pelo rosto, visivelmente desesperado. Marina, por favor. Deixa eles irem embora, vamos terminar a festa e depois conversamos. Nossos convidados estão esperando. Nossos convidados. Repeti as palavras dele lentamente. Nossos convidados estão celebrando um bebê, celebrando nossa família feliz. Como você consegue pensar em festa agora? Camila se dirigiu a mim mais uma vez. Marina, eu não vim aqui para destruir sua vida. Vim porque Miguel tem direito de conhecer o irmãozinho dele. E você tem direito de saber quem é o homem com quem está casada. Irmãozinho. A palavra me atingiu como um raio. Meu filho seria irmão daquela criança. Miguel seria irmão do meu bebê. Como eu não havia pensado nisso? Do lado de fora, ouvi minha mãe me chamando. Marina, querida, cadê vocês? Vamos abrir os presentes. A festa. Meus convidados, minha família, todos esperando por mim para continuarmos comemorando. Como eu poderia voltar lá e fingir que nada havia acontecido? Eu preciso de 1 minuto, disse, e saí correndo para o banheiro. Tranquei a porta e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia uma estranha. O vestido azul, a maquiagem caprichada, o cabelo arrumado, tudo perfeito por fora, mas por dentro eu estava despedaçada. Coloquei as mãos na barriga e conversei com meu bebê pela primeira vez, desde que descobri a verdade. Oi, meu amor. Mamãe está aqui. Eu não sei o que vamos fazer agora, mas eu prometo que vou proteger você. Não importa o que aconteça, você sempre vai ter o amor da mamãe. Senti o bebê se mexer, como se estivesse me respondendo, e naquele momento, tomei uma decisão. Voltei para a sala onde Ricardo e Camila ainda conversavam em sussurros. Miguel estava sentado no chão, brincando com o balão. Camila, eu disse, você quer ficar para a festa? Tanto ela quanto Ricardo me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Como assim? Ricardo perguntou. Você disse que Miguel tem direito de conhecer o irmãozinho dele. E se ele for o irmão mais velho, então ele tem direito de estar no chá de bebê do irmão, não tem? Camila ficou em silêncio, visivelmente surpresa com meu convite. Marina, você não pode estar falando sério, Ricardo murmurou. Estou falando seríssimo. Camila, você quer ficar? Ela hesitou, olhou para Miguel, depois para mim. Você tem certeza? Tenho. Miguel, você quer ficar e brincar com as outras crianças? O menino levantou a cabeça, animado. Posso, mamãe? Camila olhou para mim mais uma vez, como se quisesse ter certeza de que eu não estava armando alguma cilada. Pode, ela disse suavemente. Ricardo me puxou para um canto. Marina, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Não, Ricardo. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou pensando com clareza. Esse menino existe. Ele é seu filho, quer você reconheça publicamente ou não. E se é seu filho, então é irmão do nosso bebê. Eu não vou esconder isso. Mas os convidados vão fazer perguntas. Que façam, eu disse, surpreendendo a mim mesma novamente. Não sou eu quem deveria ter vergonha nesta história. E assim, voltamos para o jardim. Eu segurava a mão de Miguel. Camila caminhava do outro lado dele, e Ricardo nos seguia alguns passos atrás, com o rosto pálido e as mãos tremendo. A primeira pessoa que notou nossa chegada foi minha mãe. Oi, querida. Quem são seus amigos?
Respirei fundo. Era agora ou nunca. Mãe, esta é Camila e este é Miguel. Miguel é filho do Ricardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gradualmente, todas as conversas foram parando, até que todos os olhares estavam voltados para nós. Minha sogra, que estava conversando com uma das minhas amigas, ficou branca como um fantasma. Como assim, filho do Ricardo? Minha mãe perguntou confusa. Ele tem 3 anos, mãe. Faça as contas. Senti Miguel apertar minha mão. Olhei para baixo e vi que ele estava assustado com toda aquela atenção. Abaixei-me na sua altura e disse: Está tudo bem, Miguel. Estas são pessoas que gostam muito do seu papai e que vão gostar de você também. Ricardo se aproximou, visivelmente desconfortável. Pessoal, nós... O que Ricardo está tentando dizer? Eu o interrompi, com uma voz surpreendentemente calma. É que acabamos de descobrir que nosso bebê vai ter um irmão mais velho. E que Miguel vai fazer parte da nossa família. Não importa como isso aconteceu. Minha melhor amiga, Paula, se aproximou com cuidado. Marina, você está bem? Estou, respondi, e percebi que era verdade. Estou descobrindo muita coisa hoje, mas estou bem. Camila se aproximou de mim e sussurrou: Você tem certeza? Posso levar Miguel e irmos embora? Não, eu disse firmemente. Miguel fica. Ele é irmão do meu filho, e irmãos ficam juntos. O que aconteceu nas horas seguintes foi surreal. Inicialmente, os convidados ficaram visivelmente desconfortáveis, sem saber como reagir à situação. Mas Miguel, sendo uma criança, rapidamente se integrou às brincadeiras com as outras crianças presentes. E ver aquele menino lindo rindo e se divertindo foi quebrando as barreiras de preconceito e julgamento. Minha mãe, depois do choque inicial, foi a primeira a se aproximar de Camila para conversar. Descobriu que ela era enfermeira, que cuidava do filho sozinha, e que Miguel era uma criança educada e carinhosa. Aos poucos, outros convidados também começaram a interagir com eles. Ricardo, por outro lado, estava claramente em pânico. Ele circulava entre os grupos, tentando controlar os danos, mas era impossível. A verdade havia sido revelada, e não havia como voltar atrás. Durante a abertura dos presentes, Miguel se sentou ao meu lado e me ajudou a desembrulhar algumas caixas. Suas mãozinhas pequenas lutavam com o papel de presente, e ele ria quando conseguia rasgar um pedaço. Em um determinado momento, ele encostou a cabeça na minha barriga e disse: O bebê está aí dentro? Está, respondi emocionada. Posso falar com ele? Pode. Miguel se inclinou e disse para minha barriga: Oi, irmãozinho. Eu sou o Miguel. Eu vou cuidar de você, tá? Naquele momento, senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa que eu não conseguia definir. Dor, sim, mas também esperança. Raiva do Ricardo, mas ternura por aquela criança inocente que não tinha culpa de nada. Camila, que estava observando a cena de longe, se aproximou. Ele sempre quis um irmãozinho, ela disse suavemente. E agora ele vai ter, respondi. A festa terminou de forma estranha, mas não desastrosa. Alguns convidados saíram mais cedo, visivelmente desconfortáveis com a situação. Outros ficaram até o final, abraçaram Miguel antes de ir embora e sussurraram palavras de apoio no meu ouvido. Minha sogra foi a última a sair. Antes de partir, ela se aproximou de mim com os olhos vermelhos. Marina, eu não sabia de nada. Se soubesse... Eu sei, dona Carmen, eu sei. Ela olhou para Miguel, que estava brincando no jardim com os balões que sobraram. Ele se parece muito com o Ricardo quando era criança, ela disse, e saiu sem se despedir do próprio filho. Quando finalmente ficamos sozinhos, eu, Ricardo, Camila e Miguel, o peso da situação caiu sobre todos nós. Miguel, que tal se você for brincar lá no jardim por alguns minutinhos? Os adultos precisam conversar, Camila disse para o filho. Quando estávamos sozinhos os 3, Ricardo finalmente falou. Marina, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Sente muito por quê, Ricardo? Por ter me traído? Por ter mentido para mim durante 3 anos? Por ter uma família paralela que eu não sabia que existia? Por ter me feito acreditar que éramos um casal feliz enquanto você construía uma vida com outra pessoa? Pelo que exatamente você sente muito? Ele ficou em silêncio.
porque não havia resposta para aquela pergunta. Ou melhor, havia muitas respostas, e todas elas o condenavam. Eu me apaixonei, ele disse baixinho. Não foi planejado, simplesmente aconteceu. Se apaixonou, repeti. E eu? O que eu era enquanto você estava apaixonado? Você sempre foi importante para mim, Marina. Nosso casamento é uma mentira, explodi. Tudo o que construímos é mentira. Você dormia comigo e com ela. Você me dizia que me amava e dizia a mesma coisa para ela. Você fez um filho com ela enquanto eu chorava porque não conseguia engravidar. Camila, que havia ficado quieta, resolveu falar. Marina, eu preciso que você saiba que eu não sabia que vocês estavam tentando ter filhos. Ricardo me disse que vocês mal se falavam, que o casamento estava acabado há anos. Se eu soubesse... Mas não sabia, eu disse, porque ele mentiu para você também. Naquele momento, entendi algo importante. Camila não era minha inimiga. Ela havia sido enganada tanto quanto eu. A diferença era que ela havia tido o resultado da traição, Miguel, enquanto eu havia vivido as consequências dela. A dificuldade em engravidar, provavelmente causada pelo estresse de um relacionamento que eu inconscientemente sabia que estava errado. O que vocês querem de mim agora? Perguntei para os dois. Ricardo se aproximou. Eu quero tentar reconstruir nossa família, Marina. Quero que a gente supere isso juntos. Olhei para ele como se estivesse vendo um estranho. Reconstruir? Ricardo, não há nada para reconstruir. Você destruiu tudo. Nosso casamento, minha confiança, minha paz. Mas o bebê vai nascer e vai ser amado. Mas isso não significa que vou fingir que nada aconteceu. Camila, que havia ficado observando nossa conversa, se manifestou. Marina, eu não vim aqui para pedir nada. Só queria que você soubesse a verdade. E queria que Miguel conhecesse o pai dele, mesmo que seja desta forma complicada. Olhei para ela. Realmente olhei. Pela primeira vez, desde que havia aparecido na minha porta. Ela era bonita, sim. Mas mais do que isso, ela parecia cansada. Cansada de mentiras, de ser a outra, de ter que explicar para o filho por que o papai não morava com eles. Camila, posso perguntar uma coisa? Claro. Você o ama? Ama o Ricardo? Ela olhou para ele, depois para mim, e suspirou. Amava. Mas você não consegue amar alguém que mente para você constantemente. Amor se constrói com verdade, e ele nunca me deu isso. Ricardo tentou se defender. Eu não menti sobre meus sentimentos. Mentiu, sim. Camila o interrompeu. Mentiu quando disse que ia deixar Marina por mim. Mentiu quando disse que não queria filhos com ela. Mentiu quando prometeu que um dia seríamos uma família de verdade. Ele ficou em silêncio novamente, porque não havia argumento contra a verdade. Miguel apareceu na porta, segurando um pedaço de bolo. Mamãe, posso comer mais um pouquinho? Claro, meu amor, Camila respondeu, alisando o cabelo dele. Vendo aquela cena, mãe e filho, completos um no outro, tomei uma decisão. Camila, eu tenho uma proposta para você. Ela me olhou curiosa. Não sei como isso vai funcionar. E provavelmente vai ser difícil para todos nós. Mas Miguel e meu bebê são irmãos. Irmãos de verdade. E não quero que eles cresçam sem se conhecer por causa dos erros dos adultos. O que você está propondo? Que a gente encontre uma forma de eles conviverem. Não sei como ainda, mas quero que eles tenham a oportunidade de serem irmãos. Ricardo, que havia ficado quieto, se animou. Isso significa que você quer tentar salvar nosso casamento? Olhei para ele com uma mistura de pena e decepção. Não, Ricardo. Isso significa que eu não vou punir duas crianças pelos seus erros. A expressão dele mudou completamente. Marina, por favor, nós podemos superar isso. Não, disse firmemente. Não podemos. Você não me traiu uma vez, Ricardo. Você construiu uma vida dupla durante 3 anos. Isso não é um erro, é uma escolha. Várias escolhas. E eu mereço alguém que me escolha todos os dias, não alguém que me mantém como plano B. Camila se aproximou de mim. Marina, você tem certeza sobre os meninos se conhecerem? Não quero complicar mais sua vida. Tenho certeza. Miguel parece ser uma criança incrível, e ele não tem culpa de nada disso. Meu filho merece conhecer o irmão. Naquele momento,
Senti uma força que eu não sabia que possuía. A mulher que havia aberto a porta algumas horas antes, ingênua e feliz, havia morrido. No lugar dela, nascia alguém mais forte, mais consciente, mais determinada. Como vamos fazer isso funcionar? Camila perguntou. Não sei ainda, mas vamos descobrir. Miguel pode vir aqui às vezes, ou eu posso visitar vocês. Quando meu bebê nascer, eles podem brincar juntos. Vamos criar uma nova definição de família. Ricardo tentou novamente. E eu? Qual é o meu papel nisso tudo? Olhei para ele com uma calma que me surpreendeu. Você vai ser o pai dos dois, Ricardo. Dos dois. Não mais essa história de família secreta. Miguel merece ter um pai presente, e meu bebê merece um pai honesto. Se você conseguir ser essas duas coisas, talvez a gente encontre um jeito de fazer isso funcionar. Mas e nós dois? Nós dois acabamos hoje, Ricardo. Acabaram no momento em que Camila tocou a nossa campainha com seu filho no colo. Vi lágrimas nos olhos dele, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, senti pena. Não pena romântica, mas pena humana. Pena de alguém que havia jogado fora uma vida inteira por não conseguir ser honesto. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Ricardo se mudou para um apartamento, e começamos o processo de divórcio. A notícia se espalhou rapidamente entre nossos conhecidos, e eu me vi tendo que explicar a situação repetidas vezes. Algumas pessoas me julgaram por ter exposto a situação no chá de bebê. Diziam que eu deveria ter lidado com aquilo de forma mais discreta, mais privada. Mas eu não me arrependi nem por um segundo da minha decisão. A verdade merecia ser conhecida, e Miguel merecia ser reconhecido. Camila e eu começamos a nos falar regularmente. Inicialmente era estranho. Duas mulheres que haviam amado o mesmo homem, tentando construir uma amizade para o bem das crianças. Mas descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambas havíamos sido enganadas. Ambas éramos mais fortes do que imaginávamos. E ambas queríamos o melhor para nossos filhos. Miguel começou a visitar minha casa uma vez por semana. Inicialmente, eram visitas curtas e um pouco tensas. Mas ele era uma criança naturalmente carinhosa. E rapidamente se acostumou comigo. Começou a me chamar de Tia Marina. E sempre perguntava sobre o bebê na minha barriga. Ele já cresceu? Perguntava, colocando a mãozinha na minha barriga. Quando ele vai sair para brincar comigo? E eu respondia que logo ele conheceria o irmãozinho. Ricardo tentou algumas vezes me procurar para conversar sobre reconciliação. Aparecia na porta de casa com flores. Mandava mensagens longas explicando como havia mudado, como estava fazendo terapia, como me amava de verdade. Mas eu havia aprendido uma lição valiosa. Amor não é só sentimento. É também ação. É escolha. É honestidade. E Ricardo havia falhado em todas essas coisas por 3 anos seguidos. Marina, ele disse numa dessas tentativas. Eu sei que cometi erros, mas não podemos tentar de novo? Por causa do bebê? O bebê não é uma cola para relacionamento quebrado, Ricardo. Respondi. E você não cometeu erros. Você fez escolhas. Durante 3 anos, todo dia você escolhia mentir para mim e para Camila. Essa não é uma falha de caráter pontual. É um padrão de comportamento. Ele baixou a cabeça, derrotado. Eu mudei, Marina. Estou fazendo terapia. Fico feliz que esteja se tratando. Mas está fazendo isso por você, não por mim. Eu já segui em frente. E era verdade. A cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais independente. Mais eu mesma. A gravidez continuava saudável. Meu trabalho como decoradora estava prosperando. Ironicamente, depois do chá de bebê, várias pessoas me procuraram admiradas pela forma como eu havia lidado com a situação. Diziam que eu tinha uma força e uma elegância que admiravam. Aos 8 meses de gestação, numa tarde de quinta-feira, Camila me ligou chorando. Marina, Miguel está no hospital. Senti meu coração disparar. O que aconteceu? Ele estava brincando no parque e caiu de uma árvore. Suspeita de fratura no braço. Eu estou sozinha aqui. O Ricardo não atende o telefone. Qual hospital? Estou indo. Encontrei Camila na sala de espera da emergência pediátrica, visivelmente desesperada. Ela se levantou quando me viu e me abraçou, chorando. Ele estava com tanta dor, Marina. Eu nunca vi ele chorar daquele jeito. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Ele vai ficar bem. Miguel é forte. Ficamos lá por 2 horas, até o médico sair com notícias.
Fratura simples, gesso por 6 semanas, nada grave. Quando finalmente pudemos ver Miguel, ele estava deitado na cama do hospital com um gesso azul no braço, mas sorrindo. Tia Marina, olha meu gesso! O médico disse que posso desenhar nele. Me aproximei da cama e beijei sua testa. Você está se sentindo melhor, campeão? Tô, mas não posso brincar de futebol por um tempo. Então vamos ter que encontrar outras brincadeiras, né? Foi naquele momento que Ricardo chegou, ofegante e desesperado. Como ele está? O que aconteceu? Por que ninguém me ligou antes? Camila o olhou com frieza. Eu liguei várias vezes. Você não atendeu. Eu estava em audiência com o telefone no silencioso. Sempre tem uma desculpa, não é, Ricardo? Ela disse, cansada. Ricardo se aproximou da cama e segurou a mão livre de Miguel. Papai está aqui agora, filho. Papai vai cuidar de você. Miguel sorriu para ele, mas depois olhou para mim e disse: Tia Marina chegou primeiro. Ela cuidou da mamãe enquanto você não estava. A frase inocente da criança ecoou pelo quarto como um tapa na cara de Ricardo. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava gratidão e vergonha. Obrigado por estar aqui, Marina. Não precisa agradecer. Miguel é família. Saímos do hospital juntos, e no estacionamento, Ricardo tentou mais uma vez. Vendo você com ele, vendo como vocês se deram bem. Marina, não dá para imaginar como seria bom se fossemos realmente uma família? Os 4. Camila, que estava colocando Miguel no carro, parou e olhou para ele. Ricardo, você não entende, né? Marina é mais família para Miguel em 3 meses de convivência do que você em 3 anos de visitas esporádicas. Isso não é justo, Camila. Justo? Ela riu amargurado. Sabe o que não é justo? É uma criança de 3 anos perguntar por que o papai nunca pode levá-lo na escola, por que não pode conhecer os avós paternos, por que tem que mentir sobre quem é o pai quando alguém pergunta. Eu posso mudar isso agora. Agora que foi descoberto, eu completei. Ricardo, você só quer assumir responsabilidades porque não tem mais escolha. Isso não é mudança, é consequência. 2 semanas depois, em uma manhã de domingo, eu estava organizando o quarto do bebê quando senti as primeiras contrações. Era cedo demais, ainda faltavam 3 semanas para a data prevista, mas o corpo sabe o que está fazendo. Liguei para minha mãe, que veio correndo, e fomos para o hospital. O parto foi longo e difícil, mas finalmente, às 18h42 de um domingo chuvoso, nasceu Pedro. Pedro. Escolhi desse nome porque significa pedra, e eu queria que meu filho fosse sólido, firme, honesto, tudo o que seu pai não foi. Camila foi uma das primeiras pessoas a visitar Pedro na maternidade. Chegou com Miguel, que estava fascinado com o irmãozinho. Ele é tão pequenininho, Miguel sussurrou, olhando para Pedro no berçário. Posso tocar nele? Claro, respondi, ajudando-o a estender o dedinho para que Pedro pudesse segurar. Olha, mamãe, ele está segurando meu dedo. Camila sorriu com lágrimas nos olhos. Ele já conhece o irmão mais velho. Ricardo chegou 1 hora depois, com um buquê de flores e os olhos vermelhos. Ele é lindo, Marina. Muito obrigado por me dar esse presente. Eu não dei nada para você, Ricardo. Pedro é meu filho. Você é que tem que conquistar o direito de ser pai dele. Ele engoliu em seco, mas acenou com a cabeça. Eu entendo, e vou provar que posso ser um bom pai. Para os 2. Os primeiros meses com Pedro foram intensos e transformadores. Ser mãe solo não era fácil, mas eu tinha um sistema de apoio que jamais imaginei ter. Minha mãe me ajudava durante a semana. Camila se tornou uma amiga verdadeira, e Miguel era o irmão mais velho, mais carinhoso que Pedro poderia ter. Ricardo cumpriu sua palavra de estar mais presente. Começou a buscar Miguel na escola, a levá-lo aos fins de semana, e gradualmente foi construindo uma relação de pai com os 2 filhos. Não era perfeito. Ainda havia momentos em que eu percebia que ele estava mais preocupado em parecer um bom pai do que realmente ser um. Mas era um progresso. Um dia, cerca de 6 meses após o nascimento de Pedro, Camila e eu estávamos no parque assistindo Miguel brincar, enquanto Pedro dormia no carrinho. Era uma tarde linda, e pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia genuinamente em paz. Posso fazer uma pergunta meio estranha? Camila disse, olhando para mim. Claro. Você me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu te odiaria? Porque eu tive um caso com seu marido.
Porque eu tive o filho dele primeiro. Porque, de certa forma, eu destruí sua vida. Olhei para ela, depois para Miguel, que estava ensinando outras crianças a brincar no escorregador, depois para Pedro, que dormia tranquilamente. Camila, você não destruiu minha vida. Você revelou que minha vida era uma mentira. E, sinceramente, sou grata por isso. Grata. Se você não tivesse aparecido naquele dia, eu teria continuado vivendo uma ilusão. Teria criado Pedro numa mentira. Teria continuado casada com um homem que não me respeitava o suficiente para ser honesto. Você me libertou. Ela ficou em silêncio por um momento. Nunca pensei nisso dessa forma. E além disso, continuei, você me deu Miguel. Ele é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ele me ensinou que é possível amar uma criança que não é biologicamente minha. Me ensinou que família é muito mais do que sangue. Naquele momento, Miguel correu até nós, suado e sorrindo. Tia Marina, o Pedro já pode vir brincar comigo? Ainda não, campeão. Ele precisa crescer um pouquinho mais. Quando ele crescer, eu vou ensinar ele a jogar futebol, a andar de bicicleta e a ser corajoso como eu. Camila e eu trocamos um olhar e sorrimos. Aquelas crianças tinham sorte de ter uma a outra. Alguns meses depois, numa manhã de sábado, Camila apareceu em casa com uma novidade. Marina, preciso te contar uma coisa. Pelo tom dela, percebi que era algo importante. O que foi? Eu conheci alguém. Senti um mix de emoções que não esperava. Alegria por ela, preocupação sobre como isso afetaria nossa dinâmica, curiosidade sobre quem era essa pessoa. Conta tudo. É um médico do hospital onde trabalho. Ele é pediatra, divorciado, tem uma filha de 5 anos. E ele sabe sobre toda a nossa situação e não se importa. Aliás, ele admira a forma como lidamos com tudo isso. Isso é maravilhoso, Camila. Você merece ser feliz. Mas eu quero que você saiba que isso não vai mudar nada entre a gente, nem com os meninos. Miguel adora você, e eu nunca vou interferir nessa relação. Eu sei disso, e espero que esse homem faça você muito feliz. Ela sorriu, e eu vi nela uma leveza que não via há muito tempo. Sabe o que é engraçado? Ele disse que admira nossa amizade. Disse que nunca viu 2 mulheres lidarem com uma situação tão difícil de forma tão madura. A gente aprendeu que a vida é muito mais simples quando você escolhe o amor ao invés do ódio. E escolhemos amar essas crianças acima de qualquer mágoa que pudéssemos ter uma da outra. O relacionamento de Camila evoluiu rapidamente. E logo ela me apresentou David, o pediatra. Ele era um homem gentil, que claramente adorava Miguel. E tinha paciência infinita com nossa situação familiar não convencional. É interessante, David me disse numa tarde em que estavam visitando. Vocês criaram uma definição nova de família. É linda de se ver. Não foi planejado, respondi. Mas as melhores coisas da vida raramente são. Miguel e a filha de Davi, Sofia, se deram muito bem. E logo Pedro ganhou mais uma irmã postiça. Nossa casa vivia cheia de crianças. E eu adorava aquela energia. Ricardo, inicialmente, ficou incomodado com o novo relacionamento de Camila. Numa das suas visitas para buscar as crianças, ele comentou: não acha estranho outro homem criando meu filho? Não mais estranho do que você ter criado seu filho em segredo por 3 anos. Respondi. David está sendo um padrasto presente para Miguel. Algo que você nunca foi enquanto estava comigo. Ele ficou em silêncio porque novamente não havia argumento contra a verdade. Além disso, continuei, Miguel está mais feliz do que nunca. Ele tem uma figura paterna constante, uma família estável e ainda tem você como pai biológico. Ele ganhou, não perdeu. Com o tempo, Ricardo também encontrou alguém novo. Uma colega de trabalho, advogada como ele, que aceitou a situação com os filhos. Eu me senti genuinamente feliz por ele. Não felicidade romântica, mas felicidade humana. A satisfação de ver alguém que você um dia amou encontrar seu caminho. Pedro estava com 1 ano e meio quando algo inesperado aconteceu. Eu estava no supermercado com ele e Miguel quando encontrei uma antiga colega da faculdade, Letícia. Marina, nossa, quanto tempo! E quem são esses pequenos? Este é Pedro, meu filho, e este é Miguel, meu filho de coração. Miguel sorriu ao ouvir isso e pegou minha mão. Tia Marina é a melhor tia do mundo. Ela cuida de mim quando a mamãe trabalha
E ela faz o melhor bolo de chocolate. Letícia ficou confusa. Então expliquei resumidamente a situação. Sua reação me surpreendeu. Nossa, Marina, que história incrível. Quer dizer que vocês conseguiram transformar uma traição numa família? Não foi fácil, admiti. Mas descobrimos que quando você coloca o bem-estar das crianças acima do seu próprio ego, milagres acontecem. Saímos do supermercado e no caminho para casa, Miguel fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Tia Marina, por que você não mora com a mamãe e comigo? Parei o carro e me virei para olhá-lo. Por que você gostaria que eu morasse com vocês? Porque daí a gente seria uma família de verdade. Você, eu, a mamãe, o Pedro, o tio David e a Sofia. O coração se apertou com a inocência e o amor daquela criança. Como explicar para um menino de 4 anos que a vida adulta é complicada? Miguel, a gente já é uma família de verdade, mesmo morando em casas diferentes. Família não é sobre morar no mesmo lugar, é sobre se amar e se cuidar. E nós fazemos isso, não fazemos? Ele pensou por um momento e depois sorriu. Fazemos. Você sempre cuida de mim quando eu preciso. E eu sempre vou cuidar do Pedro também. Exato, campeão. Somos uma família diferente, mas somos família. Naquele mesmo mês, recebi uma ligação que mudaria nossa dinâmica mais uma vez. Era de um produtor de televisão. Marina, recebemos sua história através de uma amiga sua e gostaríamos de convidar você para participar de um programa sobre superação e famílias não convencionais. Inicialmente recusei. Nossa história era privada, íntima, e eu não queria expor as crianças. Não teríamos que mostrar às crianças. Ele explicou. Seria apenas seu depoimento, falando sobre como superou a traição e construiu uma nova forma de família. Acredito que sua história poderia inspirar muitas mulheres. Conversei com Camila sobre o convite. Ela me encorajou a aceitar. Marina, sua forma de lidar com tudo isso me inspirou, e tenho certeza de que vai inspirar outras mulheres também. Você mostrou que é possível escolher o amor ao invés do ódio, que é possível transformar dor em crescimento. Decidi aceitar. A gravação foi emocionante. Contar minha história para as câmeras, reviver todos os momentos, da descoberta da traição até a construção da nossa família não convencional, foi catártico. O que você diria para uma mulher que está passando por uma situação similar? A apresentadora me perguntou. Eu diria que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você pode escolher ficar presa no que foi feito com você, ou pode escolher focar no que você pode fazer a partir daqui. No meu caso, escolhi focar nas crianças, e elas me mostraram um tipo de amor que eu nem sabia que existia. O programa foi ao ar 2 semanas depois, e a repercussão foi incrível. Recebi centenas de mensagens de mulheres que haviam passado por situações similares, agradecendo por ter compartilhado minha história. Uma das mensagens que mais me tocou foi de uma mulher de 45 anos. Marina, seu relato me deu forças para perdoar meu ex-marido e construir uma relação saudável com a filha que ele teve na traição. Meus 2 filhos agora têm uma irmã, e eu tenho uma menina que me chama de madrinha. Obrigada por mostrar que é possível transformar dor em amor. Meses depois, resolvi escrever um livro contando nossa história em detalhes. Não um livro de autoajuda, mas um relato honesto de como a vida às vezes nos força a redefinir nossos conceitos sobre família, amor e perdão. O livro se tornou um sucesso inesperado. Mulheres de todo o país me procuravam em palestras, querendo entender como havíamos conseguido transformar uma situação tão dolorosa em algo construtivo. O segredo, eu sempre respondia, é lembrar que as crianças são sempre inocentes. Quando você coloca o bem-estar delas acima das suas próprias mágoas, você encontra forças que nem sabia que tinha. Pedro estava com 3 anos e Miguel com 7 quando decidimos fazer uma viagem em família. Eu, os 2 meninos, Camila, David e Sofia. Fomos para uma casa na praia e pela primeira vez eu senti que tínhamos encontrado o nosso equilíbrio perfeito. Era nossa última noite na praia e as crianças estavam brincando na areia enquanto os adultos conversávamos na varanda. David, que havia se tornado um grande amigo, fez uma observação que me marcou. Vocês sabem que vocês criaram algo único, né? Essa família que vocês construíram é linda de se ver. Camila, que estava ao meu lado, segurou minha mão.
A Marina me ensinou que às vezes as melhores coisas surgem das piores situações. Se o Ricardo não tivesse nos traído, eu nunca teria conhecido uma amiga como ela. Olhei para as crianças brincando juntas. Miguel ensinando Pedro a construir castelos de areia. Sofia rindo com os dois. Todos completamente alheios às complicações adultas que haviam resultado naquela configuração familiar. Sabe o que eu penso? Disse em voz alta. Acho que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Se Ricardo tivesse sido honesto desde o início, Miguel e Pedro não teriam essa relação de irmãos que têm hoje. Eu não teria conhecido Camila. Dave não faria parte da nossa vida. Às vezes, o que parece ser a pior coisa que pode nos acontecer é, na verdade, o universo nos direcionando para onde realmente deveríamos estar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Camila e eu ficamos conversando na varanda até tarde. Marina, posso te fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade, mas nunca tive coragem de perguntar? Claro. Você realmente me perdoou? Completamente? Olhei para ela, minha parceira nessa jornada improvável, e sorri. Camila, não tinha nada para perdoar. Você foi enganada tanto quanto eu. Na verdade, você foi mais corajosa do que eu. Teve a coragem de contar a verdade, mesmo sabendo que ia doer. Mas eu destruí seu casamento. Não, você revelou que meu casamento já estava destruído. Há uma diferença enorme nisso. Ela ficou em silêncio por um momento. Você acha que somos amigas estranhas ou amigas de verdade? Amigas de verdade, respondi sem hesitar. Das mais verdadeiras que já tive. Voltamos da viagem mais unidas do que nunca, e com a certeza de que havíamos construído algo especial e duradouro. Alguns anos se passaram. Pedro cresceu, se tornou um menino esperto e carinhoso, com uma relação linda com Miguel, que assumiu completamente o papel de irmão mais velho protetor. Ricardo se casou novamente e teve mais um filho, uma menina, que também foi integrada à nossa família estendida. Eu eventualmente encontrei alguém também, um arquiteto chamado Fernando, divorciado, pai de um menino da idade de Pedro. Fernando não ficou nem um pouco intimidado pela nossa dinâmica familiar. Aliás, ele disse que foi uma das coisas que mais o atraiu em mim, a capacidade de transformar a diversidade em amor. Você poderia ter escolhido o ódio, ele me disse numa das nossas primeiras conversas sérias. Poderia ter banido a Camila da sua vida, poderia ter usado as crianças como arma contra o Ricardo, mas escolheu criar uma família. Isso diz tudo sobre quem você é. Miguel estava com 10 anos quando fez uma redação na escola sobre família. A professora me ligou pedindo para conversar. Marina, preciso mostrar a redação do Miguel para você. É algo muito especial. Na redação ele escreveu: minha família é diferente da maioria das famílias. Meu pai é casado com uma mulher que não é minha mãe é casada com um homem que não é meu pai, e meu irmão tem uma mãe que não é minha mãe. Parece confuso, mas para nós é normal. O mais legal da minha família é que todos se gostam. Minha mãe e a Marina são melhores amigas. Meu pai gosta do David. E todos cuidam de todas as crianças. Na escola, às vezes os amigos perguntam se é estranho, mas eu acho que é legal ter tanta gente que me ama. A Marina sempre diz que família é sobre amor, não sobre regras. E eu tenho muito amor na minha família. Quando li aquilo, chorei. Chorei de orgulho, de alegria, de gratidão por tudo o que havíamos construído juntos. A professora comentou: Marina, em 20 anos de magistério, nunca vi uma configuração familiar tão sólida e amorosa quanto a de vocês. Miguel é uma das crianças mais equilibradas e felizes que já tive em sala de aula. Pedro, que agora tinha 7 anos, também demonstrava a solidez emocional que nossa família não convencional havia lhe proporcionado. Um dia, voltou da escola contando: Mamãe, hoje um menino da escola disse que era estranho eu ter 2 irmãos que não moram comigo. Eu disse que não é estranho, é especial, porque eu tenho mais gente para me amar. Essas pequenas validações me mostravam que havíamos feito as escolhas certas, mesmo quando elas pareciam impossíveis. Recentemente, Miguel completou 12 anos e fizemos uma festa linda para ele. Estávamos todos lá. Eu, Camila, Davi, Sofia, Ricardo, a nova esposa dele, a filha pequena deles, Fernando, o filho dele, minha mãe, a mãe de Camila que havia se mudado para perto de nós. Uma configuração que faria qualquer sociólogo ficar confuso.
mas que para nós era simplesmente família. Durante a festa, observei Ricardo brincando com todas as crianças: Miguel, Pedro, Sofia, a própria filha, o filho de Fernando. Ele havia se tornado, finalmente, o pai que deveria ter sido desde o início. Não um pai perfeito, mas um pai presente e honesto. Em um momento, ele se aproximou de mim. Marina, eu nunca te agradeci adequadamente. Pelo quê? Por ter me forçado a ser um homem melhor. Por não ter me impedido de ver as crianças quando você tinha todo o direito de fazer isso. Por ter criado essa família onde meus filhos são felizes. Olhei para ele, o homem que um dia eu amei, que me feriu profundamente, mas que também me deu os presentes mais preciosos da minha vida. Pedro diretamente e Miguel indiretamente. Ricardo, a gente fez o melhor que pôde com a situação que você criou. Eu não sou santa, e você não é demônio. Somos apenas pessoas imperfeitas tentando criar filhos felizes. Mesmo assim, ele insistiu. Obrigado, por tudo. Naquele momento, senti que havíamos fechado um ciclo. Não de volta ao que éramos, isso nunca seria possível, mas de aceitação completa do que havíamos nos tornado. A festa continuou até tarde, com as crianças correndo pelo jardim, os adultos conversando e rindo, fotos sendo tiradas de uma família que desafiava todas as convenções, mas que funcionava perfeitamente. Quando todos foram embora e eu estava arrumando a bagunça, Fernando me ajudou a guardar os pratos. Pensando no quê? Ele perguntou, notando minha expressão reflexiva, em como a vida é imprevisível. 5 anos atrás, se alguém me dissesse que eu seria a melhor amiga da ex-amante do meu ex-marido, que eu amaria o filho dela como se fosse meu, que estaríamos todos celebrando juntos, eu diria que era impossível. E agora? Agora eu sei que quando você abre mão do controle e permite que o amor guie suas decisões, coisas impossíveis se tornam não apenas possíveis, mas necessárias. Ele me beijou suavemente. É por isso que eu te amo, por essa capacidade de transformar dor em amor, caos em harmonia. Naquela noite, depois que Fernando foi para casa e as crianças estavam dormindo, fiquei sozinha no jardim onde tudo havia começado. O mesmo jardim onde, 5 anos antes, minha vida havia implodido num chá de bebê. Olhei para onde havia estado a mesa da festa, onde os convidados haviam se sentado em silêncio chocado quando descobriram sobre Miguel. Sorri pensando em como tudo havia mudado. Se pudesse voltar no tempo e falar com a Marina daquele dia, a Marina de 34 anos, grávida, ingênua, que acreditava ter uma vida perfeita, o que eu diria? Diria: Marina, sua vida perfeita é uma ilusão, mas sua vida verdadeira será muito melhor do que qualquer perfeição que você imaginou. Diria: a dor que você vai sentir nas próximas semanas é proporcional ao amor que você vai descobrir nos próximos anos. Diria: aquela mulher que vai aparecer na sua porta com uma criança no colo não é sua inimiga. É sua parceira numa jornada que vocês nem sabem ainda que vão fazer juntas. Diria: você é mais forte do que imagina, mais generosa do que acredita e mais capaz de amar do que jamais sonhou. Hoje, olhando para trás, posso dizer com certeza, não mudaria nada. Nem a dor, nem a traição, nem o choque, nem as noites de choro. Porque tudo isso me trouxe até aqui, até essa vida que não planejei, mas que é mais rica e completa do que qualquer vida que eu poderia ter planejado. Miguel e Pedro são irmãos de verdade, unidos por um amor que transcende as complicações adultas que resultaram na existência deles. Camila se tornou a irmã que nunca tive. Ricardo aprendeu a ser pai de verdade. David trouxe Sofia para nossa família estendida. Fernando chegou no momento certo para me mostrar que é possível amar de novo, de forma diferente, mas igualmente profunda. E eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Família não é sobre genética, não é sobre papéis tradicionais, não é sobre perfeccionismo. Família é sobre amor, lealdade, perdão e a disposição de colocar o bem-estar das pessoas que você ama acima do seu próprio ego. Às vezes, as histórias mais bonitas nascem dos momentos mais difíceis. E se inscreva no canal para ouvir mais relatos como este. Histórias reais de pessoas reais que encontraram força onde pensavam que só havia fraqueza.
Porque no final das contas, todos nós estamos tentando descobrir como transformar nossa dor em sabedoria, nossos erros em crescimento, nossas perdas em ganhos inesperados. E às vezes, como no meu caso, descobrimos que a vida que não planejamos é muito melhor do que a vida que sonhamos. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me permitir dividir com você a história mais importante da minha vida. E lembre-se, não importa quão complicada a sua situação pareça agora, sempre há uma forma de transformá-la em algo belo. Sempre. A chave está em escolher o amor. Sempre escolher o amor. Zés, ainda recebo mensagens de mulheres que assistiram ao programa de TV ou leram meu livro. Mulheres que estão passando pela dor da traição, que descobriram filhos secretos, que não sabem como lidar com situações familiares complicadas. Para todas elas, eu digo a mesma coisa. Você tem uma escolha. Pode escolher o ódio, a vingança, a amargura. Pode escolher se tornar vítima para sempre da situação que criaram para você. Ou pode escolher o amor, não um amor ingênuo que ignora a dor, mas um amor maduro que a transforma. A escolha não é fácil. Requer perdão, não o perdão que absolve o outro, mas o perdão que liberta você. Requer humildade, a humildade de admitir que talvez sua vida planejada não era a melhor vida possível para você. Requer coragem, a coragem de abraçar um futuro que você nunca imaginou. Mas se você fizer essas escolhas, se você permitir que o amor guie suas decisões mesmo quando a dor é maior que qualquer coisa que você já sentiu, coisas milagrosas podem acontecer. Você pode descobrir que sua maior ferida se torna sua maior força, que sua maior perda resulta em seus maiores ganhos, que o dia que você pensou que seria o pior da sua vida, na verdade foi o primeiro dia da sua vida real. E sabe de uma coisa? Hoje, 8 anos depois daquele chá de bebê que mudou tudo, quando Miguel me liga chorando porque brigou com um amigo, quando Pedro acorda à noite com pesadelo e me pede para dormir na minha cama, quando Camila aparece em casa sem avisar trazendo sorvete para comermos assistindo filme, quando todos nós nos reunimos para comemorar aniversários, formaturas ou simplesmente um domingo qualquer, nesses momentos eu penso, valeu a pena, toda a dor, toda a confusão, toda a reconstrução, valeu a pena chegar até aqui, porque aqui é um lugar que eu nunca poderia ter imaginado, mas que é exatamente onde eu deveria estar. Antes de terminar, quero deixar um convite para você que está me ouvindo. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se ela te fez pensar sobre suas próprias definições de família e amor, por favor, deixe um comentário contando sua opinião. Me diga de que cidade você está me ouvindo. E se você quiser, compartilhe sua própria história de superação.